Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Continuamos crendo, continuamos orando e certo da nossa vitória sobre os nossos inimigos. Eles já foram derrotados, eles já caíram por terra. Tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles prepararam para nós, virá sobre eles. Aquilo que eles desejaram, aquilo que eles pediram para nós, virá sobre a casa deles. Cremos nisso e estamos certos da nossa vitória em nome de Jesus. A única arma que eles têm é essa que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar sobre a mentira. Os nossos inimigos não conhecem a verdade. Nós vamos ler uma passagem aqui bíblica que fica no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, onde fala sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira foi um casal da igreja primitiva. Eles venderam uma casa, venderam uma propriedade e eles retiveram parte do valor, mentindo aos apóstolos, né, dizendo que talvez iam doar ali o total, né? Confrontados por Pedro sobre mentir ao Espírito Santo, ambos morreram instantaneamente, gerando ali grande medo, né, pela santidade de Deus e a gravidade da hipocrisia e a ganância deles. Então a gente tem certeza, irmãos, que os nossos inimigos eles vão ser destruídos porque tudo que eles falaram foi baseado na mentira, tá? Então, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, se você está sendo caluniado, né, se você está sendo defamado, fique tranquilo. O Eterno tá vendo tudo. Só confia no Eterno. O Eterno odeia a mentira. Em Provérbios 12:22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. No Salmo 5:6 diz assim: destrói os mentirosos, os assassinos e traiçoeiros. O Senhor detesta. Em Apocalipse 22:15 diz assim: de fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A gente vai ler em Provérbios capítulo 6 também, o versículo 19 diz que o Senhor odeia a testemunha falsa, que profere mentiras, difamações e aquele que promove contenda entre os irmãos. Então, irmãos, esses filhos do diabo são filhos do diabo mesmo, porque João 8,44 deixa claro ali que o diabo ele é pai da mentira e todo aquele que mente é filho do diabo. Eles mentem porque eles querem poder, eles mentem porque são covardes, eles não têm coragem de falar a verdade. Essa semana mesmo, eu tive que falar para uma pessoa sobre isso aí, eu também errei, eu também tenho culpa nisso. Então, a verdade, irmãos, ela é a melhor saída, né? Quantas vezes eu não tive que admitir um erro? Quantas vezes eu não tive que pedir perdão, pedir desculpa e falar, eu também tenho parte nisso aí, tá? No erro, se tem alguma coisa errada aí, tiver que pagar alguma coisa, pode colocar meu nome, porque eu faço parte, eu também errei junto. Então, quando a gente fala a verdade, a gente desarma os inimigos, né? A gente desarma aquilo que está sendo preparado contra nós, porque a gente está sendo sincero. Agora, os filhos dos diabos, eles mentem, né? Porque são covardes, eles querem poder e eles são maldosos, eles têm um único objetivo, né? Que é destruir a vida de alguém. Então, né, como eles não conseguem nos destruir, eles inventam mentiras. Então, irmãos, a verdade é a melhor saída, ainda
que a verdade vai te causar mal. A melhor coisa que vai acontecer depois é que tu vai colocar a cabeça no teu travesseiro e tu vai dormir tranquilo, ok? A gente vai ler aqui a passagem de Ananias e Safira, né? E essa é uma passagem que nos leva a várias reflexões. Olha só o que a mentira traz. A mentira traz a morte. Por isso que nós sabemos que a nossa vitória é certa sobre os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos trabalham com a mentira debaixo do braço e não a verdade, né? Eles falaram mentira. Então, vamos crer e vamos só esperar e assistir a derrota deles. Atos, capítulo 5, diz assim: Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. E ao ouvir essa demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que se havia passado. Aqui é um ponto importante que eu quero falar, irmãos. O mentiroso, ele arrasta todo mundo que está junto com ele pro buraco. Olha só o que Anania fez. Ele mentiu e ele induziu a sua esposa a mentir, que também vai morrer. Então, é isso que os mentirosos fazem, irmãos. É. Ele não destrói só a vida dele, mas ele destrói a vida de todo mundo que acreditou na mentira dele. Ó. Todo mundo ali que participou da mentira dele é destruído por causa dele. Então, vamos lá. Né? Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendeste por esse preço aquelas terras? E ela confirmou: Sim, por esse preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vos entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Olha só o que o mentiroso faz, irmãos. O mentiroso destrói a vida de todo mundo. Então, irmãos, falem a verdade, sempre a verdade, ok? Quando for perguntado, fale a verdade. Não trabalhe com a mentira debaixo do braço. Porque quando você trabalha com a mentira, você já está debaixo de maldição. Você é um maldito, né? Como são esses nossos inimigos, né? E o fim é a morte. Né? É o que Deus quer, irmãos. Deus quer só a verdade. Que o Eterno nos ajude cada vez mais, que o Eterno nos abençoe e que o Eterno cada vez mais nos proteja desses filhos do diabo que só tem uma arma na boca deles, a mentira. O negócio deles não é com a verdade, o negócio deles é com a mentira, porque são filhos do diabo. Eles não têm nada com Deus, a vida deles não tem nada de Deus. Né? É só a gente olhar para os vícios deles. Tá? A gente não vê ninguém falando de Deus, a gente não vê ninguém buscando a Deus.
A gente só vê vícios e vícios e vícios, e mentiras e mais mentiras. E o fim é o fim de Ananias e Safira. Shalom, que o Eterno abençoe a todos os que falam a verdade.